Há pessoas que estão sempre a vitimizar-se. E estão sempre a vitimizar-se porque lucram com isto. E eu sei que, muito naturalmente, é chocante nós apercebermos de que, muitas vezes, as nossas queixas são para nós obtermos determinados ganhos. E é para isto que eu hoje chamo a tua atenção. Porquê? Porque há muitas pessoas que se vitimizam porque, ao vitimizarem-se, obtêm determinados resultados das outras pessoas. E eu vou-te dar um exemplo, porque isto, a maior parte das vezes, é um processo perfeitamente inconsciente, por isso é que eu te apresento aqui hoje. Então vamos lá. Sabes aquela criança que é uma criança pequenina e os pais separaram-se. E ela sabe que quer estar com a mãe, quer estar com o pai e a sua verdadeira vontade é estar com os dois. Portanto, ela não quer estar a passar pelo processo de estar com um ou de estar com o outro individualmente. Ela quer estar com os dois. E um dia, na escola, tropeça e cai. E quando cai, as educadoras telefonam aos pais, ao pai e à mãe, e ambos vêm à escola para tratar da criança, não é? Para levar para o médico, para o centro médico, para isto, para aquilo, fazer tratamento, seja o que for. Só que no subconsciente desta criança fica uma identificação, fica uma gravação, que é: se eu me alejar, os meus pais estão juntos. Então, sem que esta criança se aperceba porquê, e muito menos os pais, esta criança começa a ficar doente e começa a alejar-se com uma frequência completamente diferente daquilo que acontecia antes. Portanto, cada vez que se aleja, cada vez que tem febre, cada vez que está doente, os pais estão juntos. Só que os pais juntam-se com a intenção de tratar da criança e o subconsciente desta criança faz com que ela se magoe inconscientemente para ela obter o ganho secundário que ela tem com o facto de se magoar. Pode parecer muito impossível, pode parecer uma história mal contada, pode parecer tudo e mais alguma coisa, pode parecer tudo aquilo que tu quiseres, mas isto é a forma como trabalha o nosso subconsciente. Então, faz com que nós façamos determinadas coisas de uma determinada forma para obtermos aquilo que realmente nos dá prazer, aquilo que realmente nos traz uma sensação de conforto. E a minha mensagem para ti hoje é exatamente esta: o que é que tu ganhas com o facto de estares, de te vitimizares? O que é que tu ganhas com o facto de estares sempre a queixar? O que é que tu ganhas com o facto de fazeres as vontades às outras pessoas quando tu não te apetece fazer essas mesmas vontades? Por exemplo, alguém quer ir aqui ou acolá, ou jantar aqui ou acolá, por exemplo, isto é só um exemplo, e tu não queres. Tu não te apetece, por exemplo, vamos admitir, o teu marido diz, vamos jantar fora, e tu não te apetece, ou não te apetece ir àquele restaurante, apetece outro, mas toda sorridente tu dizes, sim senhora, vamos. O que é que tu obtens com o facto de tu não seres assertiva, não seres honesta para contigo e tu não dizeres, hoje não me apetecia ir jantar aqui, apetecia-me jantar acolá? O que é que tu ganhas com o facto de não usares da tua assertividade, da tua honestidade? Então, quando tu não estás a ser assertiva, o que tu estás a causar é efetivamente um bloqueio no teu campo energético. E estás a desenvolver um bloqueio no teu campo energético ao nível do cardíaco, quer dorsal, quer frontal. E a partir daqui
é natural que tu desenvolvas um processo de ansiedade. Porquê? Porque a partir do momento em que o nosso cardíaco começa, o movimento do nosso cardíaco começa a ficar invertido ou bloqueado, o que nós sentimos é um batimento cardíaco, uma arritmia, e portanto o cardíaco com um movimento muito mais forte. E nós começamos a sentir uma determinada ansiedade. Então, muitas vezes, a ansiedade está na nossa falta de assertividade, ou seja, na nossa falta de honestidade para connosco e também na falta de honestidade para com a outra pessoa. Mas não é só porque sim. Quando nós não mostramos a nossa vontade, porque isto não é uma questão de impor ou não impor, é uma questão de conversar, é uma questão de ser honesta e de dizer, por exemplo, pode ser isto, né? Podemos usar aqui milhões de exemplos, mas eu vou usar só um. Então, nós podemos simplesmente dizer, olha, hoje não me apetece ir jantar fora, hoje apetecia ficar em casa, ou então hoje não me apetece jantar aqui, gostava mais que fôssemos acolá ou outro sítio, e esta falta de honestidade tem um benefício. O que é que tu ganhas pelo facto de não dizeres aquilo que tu queres? O que é que tu ganhas com o facto de não mostrares aquilo que tu realmente queres? O que é que tu ganhas com isso? Há um livro espetacular que se chama Porque Tenho Medo de Dizer Quem Sou. É muito baratinho e é muito pequenino. E a essência deste livro é: eu tenho medo de dizer quem sou, porque quem eu sou, na verdade, tu podes não gostar e eu vou-te perder. Então este é assim o resumo do livro. E é esse medo de perdermos as pessoas que faz com que nós estejamos sempre naquele agradar, naquele falso agradar, porque eu não estou a agradar à outra pessoa pelo facto de não ser honesta, até porque quando eu não sou honesta, quando nós não somos honestas, quando tu não estás a ser honesta, tu não estás a mostrar à pessoa quem tu verdadeiramente és. Ou seja, quando tu não estás a ser honesta, tu estás a mostrar, tu estás a ser outra coisa, outra pessoa que não tu. E, portanto, consequentemente, as outras pessoas estão a lidar com alguém que não és tu. Logo, o que tu estás a atrair para ti são situações de falsidade. Portanto, quando à tua volta o tipo de pessoas e de situações que existem são pessoas com pouca honestidade para contigo, são pessoas com falta de assertividade, são pessoas com falta de clareza, são pessoas que são desonestas para contigo, são pessoas que traem a tua confiança de alguma forma, são pessoas que te mentem de alguma forma, são pessoas que te escusam de alguma forma, que te evitam de alguma forma. Então tu tens que procurar dentro de ti o que é que tu estás a fazer para que realmente estejas a emitir essa frequência e, consequentemente, estejas a sintonizar com este tipo de pessoas. Portanto, quando tu estás a vitimizar-te, não sendo propriamente vítima, porque se nada te aconteceu, não é? Quando tu estás quando tu não estás a ser a autora da tua própria história, então tu também não estás a ser tu. Tu estás a desenvolver, estás a encarnar, estás a ser outro personagem que não és tu. Cada vez tu evitas de dizer a verdade às pessoas. Há pessoas que dizem, eu sou muito frontal, eu não sei porque é que as outras pessoas chateiam comigo, mas eu sou muito frontal. O frontal tem a ver com a assertividade. E a frontalidade pode ser dita com tranquilidade. Portanto, se alguém me está a dizer vamos fazer isto ou aquilo e se eu não estiver de acordo, eu posso com toda a minha tranquilidade dizer obrigada, mas eu desta vez eu não me apetece ir, ou eu não quero ir, ou eu não posso ir, alguma coisa, sem ser eu ir, aceito e depois vou-me vitimizar da situação.
Então, antes de me vitimizar da situação, eu tenho que olhar para dentro de mim, tenho que analisar comigo, tenho que conversar comigo e perceber se efetivamente eu quero fazer esta situação ou não. Se eu quero estar com esta pessoa, se eu quero estar neste emprego, se eu quero estar na situação em que eu estou e que estou sempre a queixar-me da situação em que eu estou. Então, se te estás sempre a queixar, se sentes que de facto tu és uma vítima da situação em que te encontras, o que é que te faz permanecer nessa situação? É isso que tu tens que ir procurar. Porquê? Porque o facto de tu estares a queixar-te de uma situação, mas permaneceres nela, é porque tu estás a ter mais benefícios do que prejuízos. Por isso é que tu não sais da situação. Então, se tu permaneces numa empresa que não te trata bem, por exemplo, em que as pessoas, em que tu não és reconhecido, o teu trabalho não é valorizado, em que tu não tens um bom ambiente de trabalho à tua volta, qual é o benefício de tu continuares nessa empresa? Provavelmente tu vais me dizer, Ana, é porque isto também está tudo aqui, há uma grande crise e, portanto, encontrar um emprego hoje em dia não é fácil. Já experimentaste? Qual é efetivamente o teu princípio que está aí em dor e que está a pesar e que faz com que tu realmente não tenhas coragem, nem vontade, nem iniciativa de sair daí. Se calhar tu és outro tipo de pessoa, se calhar tu és aquela mulher que já mandou currículos para todo lado e ainda assim não consegue mudar de empresa. Então há aí uma grande aprendizagem que tu tens para fazer na empresa onde tu te encontras. Por isso é que tu não sais daí. Ou seja, tu própria estás presa nessa empresa emocionalmente. É por isso que tu não consegues sair daí. Então, hoje a minha mensagem é exatamente esta. O que é que faz com que tu estejas num processo que, embora estejas sempre a queixar-te, as coisas aí dentro não estão bem e tu consideras que isso é a tua vida, tu consideras que isto é mesmo assim. Esse é o teu emprego, por exemplo, ou esse é o teu relacionamento, ou essa é a situação em que tu te encontras neste momento e, portanto, a vida é o que é e tu continuas sempre a vitimizar-te, mas não mudas. O que é que faz? Qual é o ganho secundário que tu estás a ter com a situação em que tu te encontras, que tu te estás sempre a queixar, mas ainda assim o benefício é maior do que o prejuízo. Esta é a minha mensagem de hoje. Até já.